Fala formadores, sejam muito bem-vindos a esse novo vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Bitcoin, sobre o mercado cripto e também sobre o mercado americano para a gente perceber aí a partir dos preços qual deve ser o possível rumo do mercado nas próximas semanas ou meses, certo? Beleza, o gráfico já está na tela, vamos começar falando um pouquinho sobre a Nasdaq. Aqui eu tenho um gráfico mensal da Nasdaq, certo? E nós podemos ver aqui que no mensal não parece tanto, no mensal parece uma correção. Mas se no mensal parece uma correção dessa maneira, no semanal a gente já observa isso como uma lateralidade, certo? E o que a gente vê aqui é o seguinte, a Nasdaq deixou aí um candle interessante, né? Comprador, né, com uma sombra compradora interessante no candle de agosto, né, do mês de agosto. E no mês de setembro nós tivemos aí a liquidação de quem comprou esse candle aqui. Então quem comprou esse mês aqui, claro, teve alvos maiores, aí no mínimo ali no all time high, e deixou aí o seu stop na mínima do fechamento do mês, certo? Então a gente vê ali no mês passado, mês de setembro, o mercado vindo, liquidando essa galera com esse candle, com esse pavio aqui embaixo, certo? E retomando um pouquinho. Então a gente vê aqui um cenário de correção na Nasdaq. Mas é interessante que sempre que a gente tem preços acima das médias aqui, todas essas correções não se mostram como uma reversão, mas sim como uma oportunidade, olha só. Aqui a gente teve 4 meses de correção, 2 meses de correção, 2, 3 meses de correção, 1 mês de correção. Então todas as correções, pelo menos na grande maior parte do tempo na Nasdaq, dado quando o ativo vem aí de uma tendência, de uma retomada de alta, é aí uma boa oportunidade de compra. Vamos dar uma olhada aí no semanal, como é que tá? Semanal deixou um doji na semana passada, né? Em cima da média. Isso aqui, como a gente já conversou algumas vezes, se caracteriza como uma TBTL, né? Que são 10 bars, 2 legs. São 10 barras e 2 pernas de correção. Isso é bem característico aí de movimentos de puxada forte. Ó. A gente tem uma forte puxada aqui. Aqui o preço corrige, mas não chega nem a buscar a média. E aí ele vai lá e faz a sua última puxada. Aí ele corrige uma vez, encosta na média. Corrige uma segunda vez, encosta na média. E aqui ele trabalha em cima da média para trazer aí, para juntar aqui compradores, para pegar impulso, para seguir a tendência. Uma coisa interessante da gente prestar atenção é o seguinte, a gente não pode viver para operar reversões de tendência. Por quê? Porque o ativo que está em tendência, ele tende a continuar. Por isso que a gente chama de tendência, né? O preço tende ao quê? Se eu olho o preço subindo dessa maneira, o preço ele tende a subir. Porque eu preciso de um esforço maior para que eu reverta a tendência vigente. Então a gente vem de uma tendência de alta. Vou precisar de uma força muito maior para que toda essa galera que viu várias semanas desde o começo do ano o preço subir forte, acharem que devem vender em cima de uma média, entendeu? Aqui eu tenho uma relação risco-retorno horrível de vender. Era legal de vender quando eu estava distante da média. Mas aqui é muito perigoso de vender, porque é muito fácil o mercado ir lá, fazer aí um movimento de liquidação, né? Deixa um pavio aqui, como deixou aqui, ó. Deixa um pavio e retoma, recupera a média. Acaba deixando aí um martelo em cima da média, né? E aí, pô, vai ficar muito difícil de você segurar essa posição vendida sem ser estopado, sem o mercado caçar o teu stop, né? Beleza. Então, olhando para a Nasdaq, considerando a tendência atual dela, muito provavelmente ela vai continuar puxando. Vamos dar uma olhada aí agora nos Treasuries. Se a gente for dar uma olhada aqui nos Treasuries, a gente vê que eles estão numa região muito forte de resistência. Olha só, resistência, 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 resistência. É fato que quanto mais a gente vai testando essas resistências aqui, maior é a probabilidade de uma hora ele romper, certo? Porém, a gente pode ver que aos comprados aqui, fica complicado tu querer traçar um alvo comprando o Treasury agora, tu vai esperar realizar a tua posição aonde? Sendo que se a gente olhar para trás, a gente está nos níveis maiores desde 2007. Então não fica tão atrativo para o cara comprar Treasury aqui e vender Nasdaq, entende? Então qual que é a maior possibilidade, qual que é a melhor perspectiva para o investidor? Cara,
sai de Treasury e compra a bolsa. Beleza. Tendo essa visão de que talvez vale mais a pena aos operadores venderem Treasury e comprarem bolsa, começa as coisas a ficarem mais claras aí para o Bitcoin e para as criptos. Se eu pegar aqui o semanal, olha que interessante, gente. O semanal me permite traçar um canal de alta. Antes, esse canal de alta ele se dava dessa maneira. Por quê? Porque o mercado estava respeitando isso aqui. E aí o mercado ele acabou evoluindo para uma lateralidade e nos mostrando que esse canal pode ser, na realidade, um canal a partir daqui. Olha que interessante. Aqui nós temos aí alguns toques nesse canal, certo? Ó, um toque no canal. Para eu considerar um canal, eu preciso ter pelo menos 2 toques. Então eu tenho um toque, 2 toques, posso considerar um toque aqui praticamente, 3 toques, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toques agora. Então, isso aqui é claramente um canal e o Bitcoin está claramente no fundo de um canal de alta. Porque isso aqui, por mais que nós tenhamos ficado travados aqui por um tempo, é indiscutivelmente um canal de alta. Tanto é que essa LTA aqui o preço tem respeitado por todas as vezes. Certo, gente? E aí vamos pegar e vamos se aproximar disso aqui para vocês entenderem este momento aqui, onde nós ficamos aí 5, 6, 7 semanas travado. Vamos dar uma olhada aqui no diário. Se eu pegar o diário, olha que interessante. Eu tenho aqui um suporte claramente constituído e muito forte, né? Aqui um suporte super forte, onde o preço vai lá, até desvia abaixo do suporte, mas logo o preço retoma acima, certo? Aí o preço, ele tenta buscar e liquidar a galera aqui de cima, não consegue, tem força vendedora, o pessoal acaba socando o Bitcoin para baixo de volta nesse candle aqui, certo? E aí, logo após a rejeição dessa retomada de alta aqui, o preço ameaça cair, ameaça perder o suporte. Porém, se eu der um zoom out nesse suporte, olha que interessante, olha a relevância desse suporte pro ativo. Olha quantas vezes o Bitcoin já testou esse suporte. O Bitcoin testou o suporte uma vez aqui como resistência, outra como resistência, suporte, 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 suporte. Então, dificilmente o BTC perde esse suporte aqui. E aí o que a gente tem é a liquidação dos players que apostam realmente que apostaram aqui que o preço iria subir, né? Neste candle aqui, ó. O cara tava com stop aonde? O cara tava com stop aqui. Então o preço vai lá, rejeita, vem, liquida o cara e aí a gente tem a volta. E aí quem acabou vendendo nessa rejeição aqui e vendeu aqui quando o preço ameaçou perder o suporte, o cara pôs o stop aonde? Aqui em cima provavelmente. E aí o cara acabou sendo liquidado nessa barra aqui. E aí acontece o que a gente chama de uma bull trap, de uma bear trap. Por quê? Porque se eu vier dar uma olhada aqui no semanal, olha só que interessante. Esse pavio em algum momento foi um candle. Então, nesse momento que ele foi um candle, deu a entender que o Bitcoin perderia o suporte, portanto fez com que pessoas vendessem aqui, né? Os ursos vendessem aqui. E na realidade foi uma armadilha de ursos, uma bear trap. Por quê? Porque o preço desviou, certo? E retomou ali na semana fechando acima dos 3 últimos candles. É fato que por conta do BTC estar travado entre esse suporte aqui e a média, o preço dificilmente vai encontrar vendedores na média apostando no quê? Numa L2, certo? Num segundo toque de venda, ó. Primeiro toque de venda na média e aqui segundo toque de venda na média, certo? Nessa barra vermelha aqui. Então o que vai acontecer? Aqui o preço acabou encontrando vendedores, certo? Então teve gente que vendeu essa barra aqui, certo? E pôs o stop aqui em cima também, além de quem vendeu essa barra aqui. Acontece que o Bitcoin realmente confirmou aí a bear trap, né? Porque ele não deu continuidade nessa figura de venda aqui e acabou transformando esse aqui como um candle de sinal, né? Esse aqui ele acaba sendo um candle de sinal, não é dos melhores candles de sinal, por quê?
porque o candle ele não fechou na máxima, ou seja, os compradores não conseguiram segurar o preço na máxima, entrou venda aqui na máxima, o que mostra que parte do mercado queria se desfazer de seus bitcoins nesse preço aqui de 26, 27 mil dólares, esperando que o preço caísse mais. Então não foi o melhor candle de sinal, porém o contexto era muito bom, certo? A gente tinha um contexto lateral aqui, um contexto segurando acima aí de um suporte, certo? E aí nessa semana passada, que terminou aí no domingo às 9 horas da noite, a gente teve uma confirmação com uma barra muito bonita, né? Nós fechamos aí praticamente na máxima do semanal, muitíssimo interessante. Essa barra de agora está se formando, porque nós estamos na segunda-feira ainda e tem muita água para rolar embaixo da ponte. Agora, é fato que o contexto aí para o Bitcoin começa a ficar bem bonito. Vamos dar uma olhada aí no Ethereum para terminar. O gráfico do Ethereum está na tela. Bom, no Ethereum nós já não temos toda a beleza que nós temos do Bitcoin. No Ethereum fica muito mais claro aí essa LTA que ele perdeu, certo? E agora estabelecemos aqui também uma LTB, uma linha de tendência de baixa, aqui ó, certo? Nós temos aqui no Ethereum, então, um canal de baixa, né? Onde a LTB é a parte de cima do canal e nós temos aqui a parte de baixo do canal. Então, se eu tivesse que comprar alguma coisa, aqui eu compro Bitcoin, não Ethereum, porque o Ether não tá lá tão bonito quanto tá o BTC. Tanto é, né, que o Ethereum tá nesse momento aí, pelo menos hoje, né, a semana começou agora, mas tá reclamando aí, chorando aí para recuperar essa média, coisa que com o Bitcoin não tá acontecendo. O BTC, portanto, mais forte aí do que o Ethereum, um gráfico mais bonito, tem mais assimetria, enfim, pelo menos por agora estaria comprado aí em Bitcoin. Bom, algo que também traz mais clareza para essa nossa análise é o seguinte, ó. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin, do Ethereum versus o Bitcoin. Então a gente tem aí um Ether em clara tendência de baixa com relação ao BTC, né? Se desvalorizando mais aí que o Bitcoin. Isso aqui pode ser uma flâmula aí, né? Uma wedge? Pode. Agora vai ser uma wedge? Talvez não. Mas isso aqui tudo pode ser sim uma wedge para a gente ver o preço mais para frente aí. Vem, pá, trabalha dentro dessa wedge aqui para mais para frente subir e ganhar valor aí. Mas isso seria no cenário de uma liquidez melhor, onde o Ethereum poderia se apreciar mais aí do que o Bitcoin. Certo, galera? Então, nossas expectativas aqui no Formadores é que provavelmente a gente tenha aí uma reação do mercado cripto com a Nasdaq, o S&P e os Treasuries aí favorecendo o cenário. Tá certo, galera? Eu espero ter ajudado aí vocês a compreenderem mais do mercado. Eu convido vocês a conhecerem a nossa mentoria. Deixa um comentário aqui, pô, galera, quero conhecer a mentoria de vocês, ou lá no nosso Instagram, certo? Que aí a gente pode conversar e apresentar para vocês. Porque na mentoria vocês têm acesso aí em tempo real a tudo que a gente está achando, as movimentações na nossa carteira e tudo mais. Certo, galera? Um grande abraço, fiquem bem.